Papo Solto, eu gosto sempre de relembrar qual é o objetivo desse programa. Então, ele começou no Quadro Fantástico, eu fiz o Chefe Secreto, e aí depois de sair de lá, eu escrevi um livro chamado Descobrindo Heróis, e nesse livro eu senti a necessidade de falar e contar histórias de heróis, de pessoas, de dar bons exemplos, e a gente está muito carente no Brasil, e hoje eu tenho mais um exemplo que é com muita satisfação. Eu acompanho essa organização já há 2 anos, venho tentando conhecer o modelo de gestão deles, mas é o Madeira Madeira, mas eu prefiro que a gente descubra o Madeira Madeira durante o programa. Estou aqui com o fundador e hoje presidente do Madeira Madeira, Daniel Scandian. Então, vamos bater um papo aí sobre várias coisas. O Papo Solto é um papo solto mesmo, não tem nada preparado, organizado. A gente conversar aqui, eu vou tentar passar para vocês. É um exemplo claro que nos últimos Papos Soltos eu falava muito em relação à inovação, não só de produto, mas de modelo de negócio. E a Madeira Madeira é um exemplo disso. Então eu queria falar um pouquinho, mas antes, prazer estar com você aqui, é uma honra a gente podendo estar contando essa história. E a primeira pergunta, eu queria saber um pouco de você, como é que você começou e como é que chegou, né, nessa organização que eu chamo de mágica. Depois eu vou explicar por quê. Tá bom. Bom, primeiro, super honrado aí, eu acho que tem muito caminho ainda para trilhar, e então acho que se algumas pessoas já consigo inspirar algumas pessoas, pelo menos pelo trajeto que a gente já fez até aqui, eu me sinto vitorioso por tudo que a gente tem passado aí nos últimos 9 anos. Legal. E como é que começou, como é que nasceu a ideia? Porque eu sei que você é corredor também, que vem do esporte, né? A gente teve o Bernardo aqui, eu acho que foi porque a gente relacionou muito o esporte em relação à gestão, né? Gestão de pessoas, liderança, e eu sei que você veio do esporte. O que te trouxe? Conta um pouquinho a história, né? Como é que foi a tua vida, esse teu período, né, esportista, e o que isso ajudou nesse teu empreendedorismo, nessa visão, né? Tu é um visionário, dá para ver, onde eu ando aqui a gente descobre isso. Eu queria entender um pouco essa relação, o que tu aprendeu do esporte e tu trouxe para o teu dia a dia? Olha, quase tudo. Na realidade, a gente, eu sempre, meu grande sonho era ir para a Fórmula 1, né? Comecei, né, do kart, né, em Imperatriz do Maranhão, né, até correr, enfim, na Europa, na Inglaterra e em campeonatos sul-americanos de Fórmula 3. Mas o esporte, algumas coisas do esporte de alta performance que você tem que conviver todos os dias, né, que é muita disciplina, né, o preparo tanto do corpo, né, quanto da alma, a persistência, a resiliência. Quando você tem um treino ruim, acontecer alguma coisa com o carro, você tem que dormir e no outro dia está 100%. Não tem tempo de você se lamentar. Então, não existe isso. No esporte de alta performance, você tem talvez, vamos dizer assim, 6 horas, 8 horas de sono para poder, desde o pior tombo, né, para você estar no outro dia na competição 100%. Né? E logicamente, a diferença minha do esporte que eu pratiquei, o automobilismo, que é um esporte individual, na empresa é muito diferente por causa da parte coletiva. Né? Então, eu lembro até hoje, um sócio meu, um investidor, entrou um sócio americano, que falou e me orientou porque eu tinha dificuldade de delegar, né, no começo, porque sempre no começo a gente fazia tudo, né? Enfim, chutava, cabeceava, fazia escanteio. Isso é um grande desafio executivo, é delegar. Delegar. E ele falava para mim, cara, você é o técnico agora, você não é mais o jogador. Né? E eu tinha realmente uma dificuldade muito grande de delegar. Eu lembro até hoje que um dia eu cheguei, né, cedo e eu via meus executivos numa sala de reunião, sentado, acho que discutindo esse meu problema de ter que entrar e me dá um problema que eu resolvo. Eu falei, vamos entrar em greve aqui, porque eu fiquei meio que assustado, o pessoal me chamou e a gente conversou, e naquele dia eu falei, eu acho que se eu não mudar eu não consigo construir uma empresa
né, de centenas, né, de milhões, como era o meu objetivo. E nesse susto, né, de perder grandes talentos na época, eu tive que mudar. Então a necessidade fez com que eu mudasse e pudesse delegar. E uma das coisas que eu aprendi é muito mais fácil delegar quando você confia na pessoa. A confiança é a base. A confiança. Então eu lembro que, não conseguia delegar, tinha que fazer, mas no final das contas é porque eu não confiava naquela pessoa para deixar aquele objetivo, aquele projeto, e ia lá e tentava ajudar e fazer por ela, né? Então quando eu fui, enfim, colocando as peças no tabuleiro certo, né, o atacante no ataque, no meio de campo, então essa colocação das pessoas no lugar certo foi uma das coisas que eu tive que aprender na empresa, que no esporte era muito diferente, né? Principalmente no esporte não coletivo. Não coletivo. Quanto tempo, só para a gente ter ideia de tempo, quanto tempo faz isso? Quando tu começou, quanto tempo tem Madeira Madeira? Tá, então tem 9 anos, complementou 9 anos agora. A gente começou depois de a gente ter um problema na família com relação a empresa familiar sofreu um baque, né, por causa da crise do subprime-americano em 2006, 2007. A gente e meu irmão eram os mais novos da família, né, que tinham sócios, primos, e a gente teve que, enfim, ir para o mercado, né, ou empreender. Então, que idade você tinha na época? Eu tinha 29, né, e meu irmão tinha 26. Moleque. Ainda, o bom dessa época é se você acha que você consegue fazer tudo, né? Então vai dar certo. Não tem limite, nada tem limite. Nada tem limite. Então eu era diretor industrial, então não conhecia tecnologia, não conhecia varejo, quanto menos varejo online. Então assim, decisão totalmente por impulso mesmo, né? E vamos fazer, vai dar certo. E aí depois foi os problemas. O que inspirou vocês aí para esse lado da internet, porque é um modelo de negócio. O modelo de negócio de vocês, eu conhecendo um pouco mais, não é só venda para vocês, é muito maior que isso, é muito mais amplo. Vocês reinventaram uma forma de fazer negócio. Primeiro a gente começou por necessidade, né? Falou, olha, essa é a nova realidade, né? A gente tinha uma família saudável economicamente e agora vocês vão ter que ir para o mercado ou fazer o seu próprio capital. Então, primeiro começou por uma necessidade. Segundo, a gente viu algumas oportunidades porque a empresa exportava muito para os Estados Unidos, a gente conseguiu conhecer muito o mercado americano. Falou, poxa, por que a gente não faz isso aqui no Brasil também? Né? Então começamos a vender piso, porta, janela pela internet, que no começo foi bem complicado, porque primeiro não tinha, né, crédito com os fornecedores, então a empresa, né, do zero, né, praticamente eu terceirizei boa parte dela, a parte de tecnologia e marketing, e cuidava da operação. Então, no começo, o grande problema foi conseguir credibilidade para poder começar. Então, a gente começou no modelo sem estoque, justamente porque a gente não tinha capital suficiente. Então, vendia, depois entregava. Vendia, comprava, e entregava. Então, foi esse modelo que a gente... Você e teu irmão? Já estava junto com a gente. Marcelo. Marcelo da parte, né, financeira, controladoria, contábil, e eu no resto, né? Na venda, na compra, enfim, fazia tudo. Fazia de tudo. Eu sei de uma história dos $100 mil aí, que tu arriscou tudo. Não sei se o número é esse, mas é um número que eu li em algum lugar que tem que ter coragem também, né? Para pegar todo o dinheiro e investir, tem que acreditar muito, né? Ser empreendedor, né? Na realidade, acho que a vantagem quando você é muito novo, então você não tem muito medo de perder das consequências, entendeu? Então meio que você se acha um super-herói. Mas realmente foi uma travessia bem difícil, vou explicar aqui com alguns detalhes. A gente, por ter que fechar as indústrias da empresa familiar, né, o meu pai me deu uma incumbência de vender as máquinas usadas, e se eu vendesse essas máquinas usadas eu ganharia uma comissão, né? Então virei vendedor de máquina usada. Né? Então criei um blog, eu li o livro aprendendo como é que fazia anúncio do AdWords, né? Anúncio online,
fiz catálogo, fui em feira de máquina nova, né? Então eu ficava lá com o meu catálogo de máquina usada na saída entregando para o pessoal, enfim, e administrando isso, vendendo máquina por telefone, fazendo especificação técnica, e virei. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado e foi quando eu comecei, inclusive, a conhecer um pouco mais a internet, né? E com isso eu consegui juntar, né, parte desse capital, né, parte foi do meu irmão, da família, cada um ajudou um pouquinho, né, e a gente, enfim, começou o negócio. Mais ou menos, talvez um ano e meio depois, a gente teve outros problemas com relação à fraude, né, na época era muito comum fraude no cartão de crédito, porque não tinha sistemas antifraude muito evoluídos. Né? Então a gente achava que ia receber e na realidade não tinha aquele capital. Teve algumas vendas também para pessoa jurídica, para empresas, que também eram fantasmas, e a gente acabou basicamente perdendo quase tudo, né, que a gente tinha por causa dessas fraudes, que foi um aprendizado duro. Né? Nunca pensou em desistir? Não, isso nunca passou... Não, eu acho que eu poderia falar por alguns minutos, mas como no esporte, no outro dia eu falo assim, cara, quer saber? Vamos em frente de novo. Então, dizer que empreendedor nunca pensa em desistir, isso é mentira. É papo. Porque às vezes você pensa 5, 6 vezes ao dia, cara, será que vale a pena mesmo? É tanto sofrimento, é tanto... Eu acho que é até bom, né? Eu acho que a gente é humano, né? Eu acho que tu tira isso, aí tu dorme e volta de novo, entendeu? E parece que é um vício o negócio. O Max Guerra, que eu fiz o programa do Fantástico, ele disse uma coisa para mim que eu nunca me esqueço. Ele disse, olha, o melhor psicólogo, né? Nada contra os psicólogos, é uma noite de sono. Porque a gente dorme, no outro dia parece que mudou. Parece que a gente... Então é mais ou menos isso, né? Porque a gente diz que, não, quero desistir, aí no outro dia diz, não, vamos de novo, vamos... E isso é um mindset, né? E é um mindset que veio do esporte e é um mindset que eu aplico hoje na empresa e que eu tento passar hoje para que os líderes possam repassar e evangelizar, né, os próximos da hierarquia. Então, a gente teve a oportunidade com os nossos investidores de visitar China, a revolução, né, industrial da China agora com a indústria 4.0, Israel, né, a Startup Nation. Então, fala-se realmente muito de mindset. Você pega o exemplo da China. Né, há 20 anos, 25 anos atrás, as pessoas não tinham expectativa nenhuma, né, de ter, né, de ser classe média, de dar uma escola, uma formação legal para os seus filhos. Então, assim, eles estão nesse momento, nessa geração, oportunidade na vida deles. Então, eu lembro que a gente visitou uma empresa que saiu de 0 a 113 mil funcionários em 6 anos, né, e quase 2 milhões de terceirizados. E a gente perguntava, né, ficava até com vergonha do crescimento dos caras, e a gente perguntava como que eles conseguiam tanta gente, né, tão rápido. E eles falavam, olha, o mindset das pessoas que querem realmente mudar de vida, quando você entrevistava 100 pessoas, 50 querem mudar de vida, né, topavam qualquer negócio. Então, era realmente muito fácil contratar muita gente numa velocidade muito grande. E tanto que um pouco antes disso, quando a gente começou de fato a mudar o resultado da empresa, a gente começou a contratar as pessoas pelo perfil e não mais pelo currículo. E isso é uma coisa importante, né? Porque até outro dia eu citei na minha palestra aí, eu conversei com o fundador Madeira, para vocês terem ideia, Madeira cresce em uma média de 85% ao ano. Né? Os números de crescimento também, eu acompanho vocês há 2 anos, eu vim aqui, era um faturamento e tinha 100 e poucas pessoas, agora já tem quase 500 a última vez que eu estive aqui, faturamento passando de 800 milhões, né? Então assim, é impressionante os números. Então só para vocês terem uma ideia, eu cito muito isso como é possível, né? Mas tem que ralar, né? Tem que treinar, tem que fazer o que tu passou. Então isso a gente perde muito tempo reclamando, né? E não adianta, né?
Tem que trabalhar, não tem... A gente sempre briga aqui que reclamar não é uma estratégia. Exato. Complain is not a strategy. Então, realmente uma mudança de mindset. Então, logicamente, a gente tem um apoio da tecnologia que a gente usa como ferramenta para potencializar essas pessoas. É como se uma pessoa que a gente chama de B-player, que não está com a atitude que a gente precisa para poder fazer as coisas acontecerem, e se você põe uma ferramenta que você, teoricamente, deveria multiplicar o poder dessa pessoa, como se fosse um cara A-player, né, que faz o trabalho de duas pessoas B-player. Então, se eu coloco uma ferramenta 10, 2 vezes 10, ele vai fazer o trabalho de 20 pessoas. Né? Sim, tu dá e se eu tiver pessoas C-player, que é 0, né, de atitude, vezes uma ferramenta 10, 0 vezes 10 é 0. É 0, né? Então, a gente usa as pessoas certas, com atitude, mindset, que a gente chama de mindset flexível, né, com as ferramentas de tecnologia necessárias para potencializar essas pessoas. Né? Então, ou seja, basicamente como se a gente estivesse turbinando essas pessoas para que ela consiga fazer um trabalho de dezenas de centenas de pessoas. Então, assim, essa nossa formulazinha e o meio, né, de potencializar as pessoas e negócios é usando a tecnologia. Isso é um exemplo que eu quero dar. Eu tive aqui a primeira vez, quando eu cheguei aqui, 3 pessoas, eu estava esperando o Marcelo, teu irmão, e 3 pessoas pararam e conversaram comigo. Precisa de algo? Está precisando de alguma coisa? Está esperando alguém? Né? Eu disse, não. Aí de repente vinha outra pessoa que não tinha, que estava passando. São pessoas que estão ali, jovens, né, que param. Então isso é questão de cultura, né, de cultura. Eu fiquei impressionado porque não é normal isso, né? Tu vê o ambiente, é um ambiente apaixonado. Eu sinto que as pessoas aqui são apaixonadas, que é o grande segredo. Eu, faz um ano, eu escrevi um artigo, né, que circulou aí, chamado Organizações Mágicas, e muito parecido com o conceito de vocês. Né? Então, eu recebia, a maioria disse, quero trabalhar nessa organização. E outros diziam assim, mas será que essa organização existe? Será que essa organização dá lucro? E aí, agora eu posso dizer, eu conheci aqui, eu dou o exemplo da Madeira, né? Conheci outros, mas vocês aqui têm muito do que eu falo, né? Eu até li ali alguns pontos da tua cultura, tem paixão, empreendedorismo, né? Muita gente acha que para ser empreendedor tem que criar uma empresa, na realidade pode ser dentro de outra empresa, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. Mas voltando ao currículo, como é que é? Como é que eu chego, eu quero trabalhar na Madeira, não mando o currículo. Como é que funciona isso na prática? O pessoal de recursos humanos deve estar tudo apavorado. Calma, ele vai explicar. Não é que não manda o currículo, logicamente a experiência, né, também ajuda você conhecer. Não é tomada de decisão. Não é o mais importante para a gente. Né? Ela soma, lógico, né? Mas muitas vezes você se pega enganando a você mesmo. Né? A pessoa coloca no currículo, né, trabalhei 10 anos, por exemplo, numa IBM. Mas quais os projetos que você fez, né, que você fez lá dentro, né? Qual foi o teu crescimento lá dentro, qual foram as entregas que você fez, né? Então, não quer dizer que você trabalhou numa IBM, você seja um player que a gente chama. Exatamente. Né? Então, a gente com certeza olha as características de experiência, mas vou te dar um outro exemplo. Hoje nós temos hoje estamos num momento em que as empresas e a velocidade de aprendizado, de crescimento é tão rápido. O que vale das coisas que você aprendeu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, o que viveu há 5 anos atrás? Então, eu tenho que ter, na realidade, uma pessoa que tem atitude para estar todo dia lendo e buscando conhecimento. Porque assim, a gente tem projeto que há 1 ano e meio atrás a gente já deletou e teve que reinventar. O negócio é muito rápido. E você imagina se eu vou pegar uma experiência que você teve há 20 anos atrás de uma empresa XYZ, para o mundo que a gente está hoje, ou pelo menos para a nossa empresa, na velocidade que a gente pratica, do que serve. É verdade. Né?